Bom dia, minha irmã, meu irmão, que a glória de Deus invada a sua casa, sua família, seu trabalho e aonde você estiver, amém? Eu sou a Bruna e criei esse canal para falar somente sobre a Bíblia e o Evangelho. Irmãos, vamos imaginar aqui comigo. Imagina aí uma fogueira pequena, numa noite fria, e alguém joga uma fagulha fora do lugar e de repente o que era só um calor vira um incêndio enorme. Tem uma coisa que quando nós fazemos, ela pode começar bem pequenininha, mas pode terminar. Aliás, pode não, porque a maioria das vezes termina sempre em um desastre. E sabe o que nós estamos falando? Da fofoca. É exatamente isso. Começa como uma faísca na língua, mas pode consumir famílias, amizades, até nações inteiras. E nós temos muitos exemplos na Bíblia que mostram o quanto Deus abomina a fofoca. Eu não sei se você conhece Miriam, mas foi uma grande profetisa naquele tempo. Ela era irmã de Moisés e Arão, os dois homens que ajudaram o povo de Israel a ser liberto do Egito. Sim, olha a importância dessa mulher. Miriam tinha um relacionamento com Deus, o Senhor falava com ela, usava ela para transmitir mensagens, especialmente em momentos de celebração e adoração. Mas em um momento, Miriam foi muito infeliz em um comentário. Quer ver só? A passagem está em Números, capítulo 12, e diz assim: Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Disseram: será que o Senhor falou por meio de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era muito humilde, mais humilde que qualquer outra pessoa na terra. Então o Senhor disse de repente a Moisés, a Arão e a Miriam: vão os três para a tenda do encontro. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à entrada da tenda. Chamou Arão e Miriam e os dois se apresentaram. O Senhor disse: ouçam minhas palavras. Se houver um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visões e lhe falarei em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés. De toda a minha casa, ele é o mais fiel. Eu falo com ele face a face, claramente e não em enigmas. Ele vê o Senhor como ele é. Como ousaram criticar o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam se viu leprosa, com a pele branca como a neve. Arão olhou para ela e viu que estava leprosa. Então Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, por favor, não me castigue por este pecado que tão tolo fomos em cometer. Não permita que Miriam seja como um bebê que nasce morto, com o corpo já meio consumido. Olha só, irmãos, o que aconteceu depois que Miriam fez um simples comentário que parecia pequeno, inofensivo, parecia só uma simples opinião, mas era uma sementinha da fofoca. Sementinha de fofoca, sementinha que foi plantada ali, naquele momento. Igual quando a gente faz um comentário, sabe que às vezes a gente acha que é um comentário inocente, mas no final tudo vira uma bola de neve e acaba prejudicando outras pessoas. O trabalho de alguém talvez, ou até prejudicando o ministério. Então até esse tipo de comentário que você ouve de alguém no trabalho, que eu vou te dar um exemplo aqui, tipo, fulano só conseguiu esse cargo porque puxou o saco. Ou também na igreja, aquela irmã só canta no louvor porque é amiga do pastor. Então, olha só o simples comentário que Miriam fez que quase acabou com a vida dela. Por quê? Porque Deus abomina a fofoca. Tem gente, irmãos, que tem medo de Deus. Tem pessoas que falam: ah, eu não vou conseguir seguir a Deus porque ele é muito severo. Ele faz a gente passar por coisas muito ruins. Mas, irmãos, isso que Deus faz com a gente é resultado das nossas próprias ações. Deus vai nos disciplinar mesmo. Isso é disciplina, eliminar o mal das nossas vidas. Ele vai ser assim a vida inteira conosco, porque ele é igual um pai, certo? Então, a gente não pode ter medo de Deus, nós temos que nos sentir agraciados porque Ele nos ensina, nos disciplina, para que mais pra frente a gente não passe por situações não só de constrangimento, mas coisas piores também. Quantas vezes a gente vê no noticiário, na TV, alguma menina que se matou porque em um momento de intimidade com o namorado tirou umas fotos e esse namorado acabou vazando as fotos dela e a menina não aguentou e tirou a própria vida. Então, se Deus nos disciplina, é para que a gente não passe por situações como essa, que só vão nos prejudicar. E esse exemplo de Miriam é só um dos exemplos, porque a Bíblia também fala de quando Deus mandou Moisés escolher 12 homens espias para a terra de Canaã, para que eles explorassem a terra e trouxessem notícias de tudo que encontrassem. Se a terra era boa, quais cidades e fortalezas existiam nela. Era para eles observarem também os frutos, se eram bons ou eram ruins. E então eles ficaram lá por 40 dias examinando a terra. E quando eles voltaram, 10 deles voltaram e disseram assim: a terra é boa, mas os habitantes são enormes e as cidades são fortificadas. Nós não conseguimos derrotá-los. Eles então, irmãos, não só deram informações, eles realmente espalharam pânico entre o povo. E o povo inteiro chorou a noite inteira, murmurando contra Deus. E o resultado foi que eles ficaram 40 anos vagando pelo deserto. Olha só, uma fofoca não só atrasou uma pessoa, atrasou uma nação inteira. Tem noção disso, irmãos? Também temos o exemplo de Amã.
Amã, movido por ódio a Mardoqueu, ele odiava Mardoqueu, espalhou palavras más ao rei, falando que os judeus eram um povo diferente, problemático, tentando manchar a reputação deles, e essa intriga quase levou o extermínio dos judeus. Mas no final a trama se voltou contra o próprio Amã, porque Deus abomina a fofoca, e quando você segue a ele, irmãos, ele se vinga por você. A Bíblia diz: o mexeriqueiro espalha segredos, mas o fiel de espírito mantém o segredo. E Jesus também nos dá outro caminho: usar a língua para edificação, que significa que ao invés de nós usarmos as palavras para criticar, fofocar ou ferir alguém, temos que falar de uma forma que ajude, fortaleça e anime os outros. Ou seja, palavras podem construir e também destruir. Paulo diz também: a fala forma comunidades. As nossas palavras moldam a atmosfera ao nosso redor, elas podem unir pessoas, fortalecer relacionamentos, criar confianças e também formar amizades saudáveis. Quando você anda com uma pessoa que você vê que ela não fala mal de ninguém, você pode confiar nessa pessoa. Você sabe que ela não vai falar de você, não vai inventar nada sobre você. Da mesma forma que quando você vê que a pessoa fala mal de todo mundo, fala dos outros, obviamente ela vai falar de você. Ela só não vai falar quando você estiver perto, certo, irmãos? É assim mesmo. Ou seja, procure ficar longe de pessoas que você sabe que faz fofoca, que você sabe que a pessoa tá sempre comentando alguma coisinha de alguém, sabe? E vamos tomar cuidado também com tudo que a gente fala, sabe? Pensar. Tiago diz: meus queridos irmãos, lembrem-se disso, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Então, quanto mais demorados formos para falar, melhor, porque a gente tem tempo para pensar o que vai falar, o que vai sair da nossa boca. Irmãos, outra coisa muito importante é que a fofoca ela sempre vem disfarçada de inveja. Preste atenção nisso. Ela vem disfarçada de inveja, de medo ou desejo de controlar também. Miriam, nós vemos que ela foi movida por ciúmes. Ela estava com ciúmes de Moisés, por isso ela fez aquela fofoca. Os espias estavam com medo, eles estavam com medo de morrer, por isso que eles viram aqueles gigantes, tudo, então eles foram movidos por medo. E Amã, por um ódio pessoal que ele tinha por Mardoqueu. Então, quando você faz uma fofoca, é até questão de confiança, porque assim, imagina, um vaso que cai no chão e quebra. Quando você colar, ele nunca mais vai voltar a ser como antes. Da mesma forma que quando a pessoa perde a confiança, é muito difícil ela voltar a confiar novamente. Ela pode até perdoar tudo, mas no fundo ela sempre vai ter aquela desconfiança de você. Conta aqui pra mim nos comentários, irmão, você já foi alvo de fofoca? Você já terminou uma amizade por conta de fofoca? Com a família, com alguém? Bom, e aí pra terminar a história de Miriam, Moisés então clamou ao Senhor: ó Deus, eu te peço, cura! O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, não teria considerado imunda por 7 dias? Que fique fora do acampamento por 7 dias e depois disso seja readmitida. Assim Miriam ficou isolada fora do acampamento por 7 dias e o povo não seguiu viagem até que ela fosse readmitida. E ainda no fim, Deus teve misericórdia dela por causa de Moisés, porque sabia que Moisés era uma das pessoas mais humildes daquela terra, do acampamento e de todos, né? Então Deus se agradava do coração dele. Só mais uma coisa aqui que eu queria comentar também, que é muito importante, que é sobre as fofocas da internet, irmãos, aqueles posts, reels, sabe? Pensa antes de compartilhar as coisas que você nem mesmo sabe se é verdade, não repasse adiante, não concorde com isso, tá certo? Isso é muito sério, irmãos. E pra você também que acabou fazendo uma fofoca, se você espalhou uma fofoca, peça perdão pra pessoa, porque você não sabe o mal que você pode ter feito pra ela. Portanto, irmãos, vamos espalhar fofocas, mas fofocas pro bem, certo? Então, já aproveita para espalhar essa palavra aqui, fofoca dessa palavra, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, já curte o vídeo, se inscreve no canal, é muito rápido e fácil, é só você clicar aqui embaixo no canto direito na imagenzinha do cordeirinho, depois você ativa o sininho para receber sempre que eu postar um novo vídeo, combinado? E se você quiser que eu ore por alguém, escreve o nome dessa pessoa aqui nos comentários também, tá bom? Agora vamos orar, se você puder, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em nome de Jesus que o Senhor segure nossa má língua para que a gente não prejudique a vida de ninguém, que a nossa língua sirva apenas para edificar a vida das pessoas e fazer fofoca só do bem, que essa mensagem seja compartilhada pelo máximo de pessoas que puder para que o mundo seja um mundo melhor a cada dia. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos pessoas lentas para falar e lentas para se irar e que o Senhor possa nos disciplinar a cada dia da nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia, pela tua graça ter nos alcançado e pela provisão de todos os dias. Que o Senhor nos proteja de todo alvo de fofoca, toda obra maligna do diabo e nos proteja debaixo das asas do Altíssimo em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.
Obrigada, irmãos, por mais um dia aqui comigo. Amanhã teremos uma nova palavra no mesmo horário. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.